Olá, amores! Eu me chamo Yasmin França, sou criadora da Cristálias, um centro de atendimentos mágicos, e hoje eu vim falar com vocês sobre o caos como oração. Como assim caos sendo oração? Se o caos para mim é completamente o inverso. Sim, o caos é uma oração. E é lindo dizer isso. Por quê? Porque quando a gente entende que a oração não é somente você estar ali diante de energias boas e calmas e tranquilas e paz e fluxo, você se abre para muitas outras perspectivas, ensinamentos e também transformações que são necessárias. O caos, ele é uma ótima ferramenta de mostrar pra gente de que a gente está em constante evolução, aprendizado, reinvenção. Então, nem sempre a gente vai encontrar numa oração energias, paz e amor. Mas como assim? Vamos entrar um pouco mais nesse contexto do caos como oração, né? Recentemente aconteceu comigo um fato muito interessante. Eu estava fazendo uma oração e eu comecei a sentir muitas energias que eram distantes da que a gente aprende. Então eu senti muita raiva, senti muita aquele turbilhão de coisas acontecendo. E a partir daí, após eu finalizar aquele rezo, tudo começou a entrar em colapso. Tudo começou a destoar, tudo começou a reagir. Foi essa a situação. Tudo começou a reagir. Eu comecei a ter várias discussões e tudo virou um grandiosíssimo caos. E a partir dali, parece que algo muito incrível aconteceu, que foi justamente a retirada do véu da mentira. E todos que estavam ali presentes, que estiveram presentes na oração, começaram a falar as suas verdades uns para os outros, numa grande discussão, naquele momento em que a gente direciona para o outro tudo aquilo que a gente precisava estar falando para si, ou melhor, que já se falava e que não era contido como para si, e sempre direcionado para o outro. Mas você faz isso, mas você não faz aquilo, mas você aquilo outro, quando na verdade, quando eu parei, voltei para o meu eixo, e óbvio, demorou um pouquinho, e eu comecei a refletir sobre aquilo, eu comecei a perceber o quanto de verdades minhas que eu estava falando pro outro, direcionando pro outro, e o quanto de raiva sobre aquilo eu também estava direcionando pro outro, quando era uma coisa que eu precisava resolver comigo. E quando eu percebi esse caos se apresentando como meu amigo, aquilo foi tão grandioso para mim, porque eu percebi que todos os fluxos, sejam eles positivos ou negativos, eles estão a nosso favor a todo momento. Então foi muito incrível perceber o quanto de aproveitamento eu tive a partir da explosão de toda aquela energia que eu já tinha sentido no rezo. E a partir desse momento, eu comecei a dialogar comigo e dialogar com as coisas de uma forma mais sutil, naquele lugar de entender de, ok, o que eu posso aprender com esse caos? O que ele está exigindo de mim que eu tô me recusando a ver e que eu tô levantando tanta bandeirinha de eu não minto, eu não minto, eu não minto, e eu tô mentindo pra mim a partir do momento em que eu tô projetando no outro aquela energia, aquela situação, aquele descontentamento que é voltado pra mim, que é o meu espelho. Por que que eu tô fugindo tanto de lidar comigo da forma como eu preciso? E óbvio, de que forma eu posso aproveitar tudo que o outro trouxe também para olhar para mim como uma projeção que ele está fazendo também quanto a mim, que também pode estar sendo válida em pontos que eu consigo alcançar para o meu desenvolvimento, né? Entendendo que, ok, essa crítica não condiz com isso que eu estou construindo, mas essa daqui, putz, essa me leva a olhar muitas coisas, essa me toca.
E se essa crítica me toca, se essa fala me toca, tem algo meu nela. Então, a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber que eu precisava deixar mundos internos ruírem. Porque se eu não fizesse isso, eu ia continuar segurando toda aquela pressão dentro de mim, de toda aquela energia que já tinha se projetado e se mostrado, e que isso iria me destruir, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas as doenças psicossomáticas falam muito sobre isso. Sobre o que acontece internamente, que não é muito bem diluído das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que a gente fica ali tentando guardar nos nossos órgãos ao invés de digerir, né? É aquela velha história de estou assentando dentro de mim esse incômodo, ao invés de diluir esse incômodo para daí transformar, transcender, enfim, filtrar, né? A gente só começa a filtrar essas situações quando elas quando a gente cria uma catarse no corpo, seja por uma enxaqueca, seja por uma labirintite, seja por diversas outras catarses que acontecem a fim de nos mostrar algo, né? E muitas das vezes a gente tem as catarses, a gente corre pro médico, toma remédio e não trata o início do problema, que é justamente esse lugar em que a gente fica ali remoendo, e aí, enfim, aquilo vai crescendo dentro do corpo e a gente não elimina aquilo e, enfim, né? E nesse momento é um momento muito interessante que eu tô lidando com isso, né, das catarses e das questões, justamente me permitindo viver esse lugar de cadeirinha do pensamento. Eu tava até conversando isso hoje com a minha mãe. Entramos em Mercúrio retrógrado e não tem nada mais catártico do que Mercúrio retrógrado. Para quem acompanha, já dá aquele medo e enfim, mas vou separar Mercúrio retrógrado para falar depois. Mas ele traz, enfim, né, dando um pequeno spoiler, ele traz muito esse lugar de como a gente está se comunicando, como que as coisas, como que os nossos contratos internos estão, se estão funcionando, se não estão funcionando. E aí, desde que começou, uns dias antes do Mercúrio retrógrado, meu celular começou a não querer carregar. Não quer carregar, ele só fica ligado se for direto na tomada, mas aí, enfim, se mexer, ele desanda. E aquilo foi me gerando uma raiva, até a hora que eu falei, ok, eu não quero mais mexer nele, eu não quero mais ver ele, eu não quero mais nada com esse celular, porque eu não quero ficar alimentando isso. Eu cheguei a oralizar isso pra ele, de você não vai ficar me dominando. Então, eu prefiro excluir você do que ficar com essa dominância da raiva que você tá me trazendo. E aí deixei ele desligado, deixei, enfim, né, ele ali guardadinho. E nesse período tem sido um período muito intenso, justamente porque como eu não tenho da onde ficar me alimentando de distrações, eu tô me alimentando de mim, justamente desses lugares que estão caóticos, que não estão confortáveis e que eu tô precisando fazer um faxinão. Então, gente, se o caos está acontecendo aí, você que tá me vendo agora, e você tá muito do tipo, mano, o que tá acontecendo? Se renda. Se renda. Tem algo que precisa explodir para que você possa se reencontrar. E foi muito interessante porque agora há pouco eu liguei o celular para poder pegar algumas informações nele, enfim. E de novo eu voltei a sentir uma raiva que eu falei, cara, da onde isso tá vindo? E ver que tudo que eu tava fazendo no celular tava me levando a tantas emoções que eu não tinha tempo de absorver e de até mesmo filtrar, que eu tava ali numa bolha muito louca, desse lugar de passar milhões de coisas pela cabeça e eu não ter tempo de falar, opa, esse filtro precisa acontecer aqui, e agora esse aqui precisa acontecer aqui. E isso tava me levando para lugares que
geraram uma baita de uma desordem interna que eu tô tendo que reajustar. Então, o caos, ele vem muito nesse lugar de trazer a ordem a partir do momento em que a gente se transforma, né? O caos, ele traz a ordem a partir da desordem. Tudo tá fora do lugar. Por que tá fora do lugar? Por que nesse momento tá fora do lugar e, assim, tá entrando fora do lugar e tudo ao mesmo tempo? Porque muito provavelmente esses lugares foram muito sinalizados, cada um à sua vez, ou cada um ali no seu momento, né? 2 por vez, 3 por vez, e nós ficamos aqui. Não quero ver. Eu tô ocupada com o celular agora. Eu tenho que pensar nos projetos de, sei lá, dias à frente, e eu não posso lidar com isso agora até que aquilo explode, né? Então, lidar com o caos como uma oração, como esse lugar de o véu foi retirado. Eu não consegui ver isso antes, mas o véu foi retirado e eu agora posso ver com tanta clareza. Isso é de uma potência absurda. Todas as energias que a gente lida durante esse período em que a gente está com esse véu retirado são energias muito fortes. Então, aproveite. Não fique achando que ai, tudo dá errado para mim sempre. Ai, porque, ó céus, ó terra, ó Marte, ó Vênus, ó quem for. Porque não, é o seu momento de mudar. E nós somos fluxo, nós somos fluidos, mas também nós somos movimento e transformação constantes. Não existe essa história de não, porque eu passo por muita mudança ali no período da adolescência, da infância, né? O corpo muda, a gente aumenta de tamanho, as perspectivas mudam, os hormônios, e isso acontece ao longo da vida toda. São muitos os momentos em que a gente precisa morrer para renascer. Às vezes, a cada um mês, às vezes, a cada 2 meses, a cada 2 semanas, vai saber da necessidade da sua vida. Mas quanto mais você estiver aberto a conversar com esses fluxos, mais fácil vai ser o processo, ou melhor, mais absorvido você vai conseguir fazer com que esse processo seja, justamente porque você vai estar entendendo de que está tudo sempre ao seu favor, seja ele positivo ou negativo. E aí, quando a gente tem essa noção de que tudo está ao meu favor e agora a desordem está vindo ao meu favor, a gente consegue fazer o que é preciso. E às vezes dá aquele salto que a gente tem tanto medo de dar e que o caos vem e te empurra, sabe? E que é o trampolim que você precisava, justamente porque se tá tudo fora do lugar, e é o que a gente mais pensa quando tá tudo fora do lugar, a gente não tem nada a perder, porque já tá tudo fora do lugar, né? A mesma coisa quando a mudança, quando você se muda de uma casa para outra, tá tudo na desordem. Se você colocar, às vezes, mais uma coisa fora do lugar, já tá tudo uma bagunça. Então, assim, de que forma você consegue olhar para tudo isso, para toda essa desordem, entendendo que é uma hora de fazer um faxinão, uma varredura, e pegar o que é essencial disso para criar aquilo que você de fato tem a necessidade de criar, que vai fazer o seu coração, ó, bater mais forte, que vai fazer sentido para sua vida. E isso eu falo caso você tenha perdido um emprego, caso você tenha perdido, né, um relacionamento, perdido a chave de casa, perdido, enfim, o que for. O que você de fato tá ganhando nisso quando isso acontece? O que isso tá querendo te dizer? Porque a vida conversa com a gente o tempo inteiro. Ela tá dialogando ali e se mostrando presente o tempo inteiro, atenta aos nossos passos o tempo inteiro. De que forma nós podemos estar atentos aos nossos passos e a toda esse diálogo que ela promove diariamente.
o que ela está pedindo de crescimento que a gente pode oferecer nesse momento, porque é óbvio, né, para que eu tenha... Os cristais, eles funcionam muito desse jeito. Para que eles tenham a energia negativa, eles precisam liberar a positiva. Para que eles tenham a positiva, eles precisam liberar a negativa. De que forma eu posso liberar o meu caos, de que forma eu posso compreender e daí eu libero, né? Porque não é só, agora eu vou organizar tudo e vida que segue. Compro um celular novo, faço, enfim, né, uma casa nova, faço o que for e vida que segue. Não, de que forma eu posso absorver tudo isso que está sendo dito? Me dá esse tempo, perguntar ao meu coração. O que o meu coração quer agora? Ainda é o momento de eu observar o caos. Então, o que eu preciso pode ainda não estar preparado do jeito que eu preciso, ou eu posso não estar preparada do jeito que eu preciso. Então eu vou viver o caos, eu vou deixar ele acontecer, respeitar ele, para que ele possa trazer tudo que precisa, para que eu possa aprender, me desenvolver e viver os meus momentos de luz, né? Os meus momentos paz e amor e tranquilos, de forma a impulsionar tudo aquilo que eu resolvi internamente nesse período em que o caos se mostrou para mim. Então, de que forma você pode transformar o seu caos nesse momento em algo muito valioso e muito positivo? Saindo desse lugar da birra da criança, em que quer controlar tudo, em que quer tudo do seu jeito, na sua hora, enfim, né, no seu tempo, e enfim, porque senão chora e grita, e enfim. De que forma você pode ser mais adulto ou melhor, reeducar essa criança para que ela possa entender de que os limites que estão sendo dados naquele momento são para cuidar dela, né? Aquele não que é mais amoroso do que o sim. Então, de que forma você pode entender que os nãos que estão sendo dados para você nesse momento são porque sims muito valiosos estão se construindo para chegar até você, mas para isso eles precisam que você se desenvolva, que você entenda o que você pode soltar, o que você pode ficar e o que você pode transformar, amadurecer, aumentar a potência, para daí estar pronto para coisas melhores. Eu vejo diversas vezes isso acontecendo nos meus atendimentos, em que algumas vezes o cliente agenda ali comigo e eu sinto que não é naquele momento que ele precisa ter aquele atendimento, e aí eu reagendo, eu falo, olha, parece que tem algo que ainda precisa acontecer, a gente pode alterar para daqui a 2 dias, e aí, batata, algo acontece, e os pontos que ele iria olhar no atendimento são pontos completamente diferentes pós esses 2 dias, ou ainda mais profundos, justamente porque o tempo fluiu ali, as coisas, enfim, aconteceram ali. Então, de que forma você pode dar tempo ao caos para que ele possa fazer a transformação ou te sinalizar e abrir transformações que você precisa? Porque não é uma coisa que, não vou viver o caos, então ele pode tentar o quanto for, porque uma hora a conta vai chegar, queridão e queridona. Então, de que forma vocês podem dar esse tempo ao caos? Bom, eu espero que vocês me contem aqui como que esse vídeo impactou a vocês, se fez sentido, se você tá nesse momento, como que tá sendo esse momento. Se precisar, eu tenho, como eu falei, o Centro de Atendimentos Mágicos, a gente pode olhar de uma forma mais profunda para o que está acontecendo. Putz, Yas, eu não tô entendendo nada, minha vida tá do avesso e eu não tô conseguindo me achar no meio dessa bagunça. A gente faz um atendimento para ver o que tá sendo sinalizado, quais são os pontos que você precisa se reorganizar.
Eu vou deixar aqui também na descrição o Instagram lá da Cristalhas, o telefone de contato também. Vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo YouTube também. Enfim, contato não é o problema. E a gente vai investigar isso juntos, tá bom? Um beijo e até a próxima.